Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém. Lemos Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 17. Amados irmãos, neste período de tempo, nesse período de ano, nós somos levados a pensar, a refletir sobre o tempo. Nós estamos no último dia, no último domingo do ano de 2023, já nos aproximando do ano de 2024, e pela graça de Deus, o Senhor nos concederá, estar em 2024. Mas esse é um tempo de reflexão, é um tempo de avaliação, também é um tempo de projeção. Nós avaliamos o ano que se finda e nós projetamos, sonhamos, desejamos o ano que se aproxima. Daí é o tempo que nós pensamos sobre a nossa agenda. Não sei se você tem agenda física ainda. Muitas pessoas abandonaram esse costume. Eu ainda tenho a agenda que a gente anota, as coisas, os compromissos, os desejos, os sonhos, aquilo que foi realizado, aquilo que não foi realizado. E aí então esse é o tempo que nós pensamos sobre a nossa agenda. A agenda de 2023. O que fizemos? O que deixamos de fazer? O que é que realizamos e que nos entusiasmou, que nos alegrou e que foi uma grande conquista, foi uma grande vitória? O que nos deixou frustrados? O que nos decepcionou? O que nós não realizamos? O que nós nos omitimos? É um tempo de avaliação, sim, da nossa agenda. É um tempo também de avaliação dos nossos compromissos. Compromissos que assumimos em 2023, cumprimos todos eles? Não os cumprimos? É um tempo também de pensar nos nossos hábitos. Que hábitos cultivamos em 2023? Talvez novos hábitos, velhos hábitos, mas é um tempo também de pensar que hábitos eu adquiri em 2023. Que hábitos eu pratiquei, que novos hábitos ou que velhos hábitos eu andei praticando em 2023. Daí é o tempo que nós pensamos sobre o tempo. Sim, o tempo que se finda e o tempo que se aproxima, que se inicia. Essa divisão do tempo em ano, em meses, em segundos, em tempos, em datas, é fantástica para nós seres humanos, porque nos lembra muitas coisas. Uma delas é da nossa finitude. Nos lembra também da dádiva do tempo, que o tempo é uma dádiva, é um dom de Deus para nós humanos. A Bíblia fala muito sobre tempo. Desde o sábio Eclesiastes, quando diz lá que há tempo para tudo e há tempo para todo propósito debaixo do céu, até o próprio Senhor Jesus pensou, refletiu sobre o tempo, quando ele, no seu ministério, disse: o tempo está cumprido. Em outro momento, Jesus chegou a dizer lá nas bodas de Caná da Galileia: a minha hora ainda não é chegada. Mas no outro momento, Jesus declarou diante do Pai: o tempo está cumprido. Sim, porque há essa noção de tempo, é importante à luz da Bíblia. A Bíblia trabalha muito essa ideia de que nós precisamos pensar acerca do tempo. A Bíblia está cheia de referências sobre o tempo. E essa do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 5, versículo 15, 16, 17, é uma das mais preciosas, porque aqui o apóstolo Paulo tem uma declaração que nos manda refletir, pensar, mas não só, ele nos manda remir o tempo. Olha aí o texto quando diz assim no versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Aí agora vem o versículo de número 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. A ideia de remir o tempo é a ideia de que o tempo pode se perder, de que o tempo ele é um bem precioso, que precisa ser remido, que precisa ser redimido, que precisa ser resgatado, que precisa ser comprado, que precisa ser valorizado. Daí o apóstolo Paulo, em outras palavras, ele está dizendo: aproveitem o tempo, tenham sabedoria para usar o tempo de maneira sábia. Ele está dizendo: não andem como nécios, não andem como ímpios, não se tornem insensatos, mas compreendam que a vontade do Senhor é este tempo
na face da terra. É a partir daí, queridos, que eu queria pensar pelo menos 4 questões com vocês sobre o tempo. Primeiro o interesse pelo nosso bem-estar e felicidade eterna depende daquilo que fazemos com o tempo. Note bem, meus amados, o tempo é uma dádiva, é um dom de Deus que se reveste de extrema importância, porque a felicidade e a eternidade depende do uso que fizemos dele aqui na terra. Daí que é uma grande importância nós sabemos aproveitá-lo de maneira sábia, porque nós ou teremos uma felicidade eterna por causa do tempo aqui na terra, ou sofreremos eternamente por conta do tempo aqui usufruído. Daí que devemos pensar sobre o uso do tempo. Daí que a expressão paulina é de uma importância fundamental, porque Paulo está dizendo, que nós devemos remir o tempo. Significa que não podemos desperdiçar essa dádiva tão preciosa, com coisas quaisquer. Noutra epístola, o mesmo apóstolo, refletindo sobre o mesmo assunto, nos diz, Colossenses 4:5, aproveitai as oportunidades. Pense, meu amado irmão, pense, minha irmã, quanto tempo o Senhor tem lhe dado tempo para pensar, para agir, para refletir, para viver uma vida piedosa, para buscar ao Senhor, para estar na presença de Deus, para exercer a caridade, para exercer os dons que Deus lhe deu. Daí é que nós devemos pensar, a eternidade e o bem-estar eterno depende daquilo que fizemos com o tempo aqui na terra. Daí a sua importância no tempo, da dádiva do tempo para mim e para você, porque a nossa felicidade eterna depende do uso que fizemos do tempo aqui. Como temos usado o nosso tempo? Temos dedicado o nosso tempo a uma vida piedosa? Temos dedicado o nosso tempo a uma vida devocional? Temos dedicado o nosso tempo ao altruísmo, à caridade, à ajuda ao nosso semelhante, ao testemunho do Evangelho, a uma vida com Deus? Quando digo isso, eu não estou pensando só em atividades religiosas, eu não estou pensando somente no tempo que dedicamos à igreja, e às atividades culticas, não. Eu estou pensando em você no seu trabalho, eu estou pensando em você na sua faculdade, eu estou pensando em você nas suas relações com os seus vizinhos, porque a Bíblia diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazem tudo para a glória de Deus. Portanto, o meu testemunho como cristão, na faculdade, na escola, no trabalho, no colégio, na vizinhança, na parentela, eu devo viver uma vida de tal maneira que as pessoas olhem para mim e digam: ali está o homem de Deus, ali está alguém que conhece a Jesus, ali está um cristão, ali está alguém cuja vida nós podemos dizer é para a glória de Deus. Amém, amados? O tempo não somente define a nossa felicidade eterna, mas também podemos pensar que o tempo é muito curto, o que o torna excessivamente precioso, pois é escasso. Meus amados, o tempo é escasso, o tempo é curto. A Bíblia diz que nós podemos chegar a 70 ou a 80 e que isso, segundo o próprio Moisés diz lá no Salmo 90, é canseira e enfado. Mas todos nós devemos pensar que o tempo sim é curto, é escasso, por isso ele é um bem preciosíssimo. Nós não sabemos se nos resta ainda 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. Este ano, dia 25, eu fiz 54 anos. E eu não sei se ainda me restam mais 50 anos, mais 20, mais 30, se me resta um dia. Nenhum de nós sabe. Nenhum de nós sabe, mas nós temos a plena certeza que o tempo é curto, é escasso. Mesmo que eu viva mais 50 anos, o que é improvável, devido a todas as condições da natureza do nosso tempo, mas mesmo que eu viva 50 anos, esse tempo é curto, e aí nós não temos a certeza de quanto tempo ainda viveremos. Daí
de Deus. Amém, amados? Daí, queridos, o tempo é curto. Isso deve nos fazer mais responsáveis em nossas ações, em nossas palavras, em nossas atitudes. Quantas vezes jogamos palavras em vão? Quantas vezes jogamos palavras ofensivas, agressivas? E a Bíblia Sagrada diz, né, que a nossa palavra seja boa para a edificação, que a nossa palavra seja salgada com sal, no sentido de que nós edifiquemos, nós abençoemos, que nós, com nossas palavras, venhamos a construir vida e levar vida às outras pessoas. E as nossas ações, nós devemos ser responsáveis por elas. Nós devemos ter a plena consciência de que nós iremos um dia prestar contas diante do Eterno sobre as nossas ações, sobre aquilo que fizemos, sobre as nossas atitudes, sobre o nosso estender a mão para o cansado, para o aflito, sobre o nosso acolhimento, sobre a nossa palavra, sobre o nosso abraço, sobre a forma como ajudamos, como amparamos, como apoiamos o outro. Palavras, ações e atitudes. Tudo isso deve se fazer no tempo. Por isso o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. Vivemos em tempos de mal, vivemos dias maus, vivemos dias de crises, vivemos dias de inversão de valores, vivemos dias onde a iniquidade se multiplica. Daí eu e você, daí nós devemos pensar: há um tempo para mim, há um tempo para você, e esse tempo precisa ser remido, esse tempo precisa ser valorizado, esse tempo precisa ser aproveitado, porque o tempo é curto. Você pode dizer amém? Amém. Mas há uma terceira questão que gostaria de pensar com você. É que o tempo é algo precioso, porque a sua continuidade é incerta. Ignoramos quanto dele nos resta. Remir o tempo deve nos levar também a pensar sobre a continuidade do tempo, que é algo incerto. Não sabemos de quanto tempo nos resta nesta terra. Sabemos, aqui estamos, e apenas estamos peregrinando rumo à eternidade. Não sabemos se terminaremos a nossa peregrinação hoje, daqui a um mês, ou mesmo daqui a 50 anos. Daí que a Bíblia recomenda urgência no trato da vida e sobretudo das coisas espirituais. É por isso que Hebreus capítulo 3, o escritor de Hebreus diz assim: se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não é amanhã, não é o depois de amanhã, não é adiar, não é procrastinar, é se hoje ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Portanto, meus amados, o meu compromisso com Deus, o seu compromisso com Deus não pode ser adiado, não pode haver procrastinação, não pode ser colocado para amanhã. É hoje. Hoje eu preciso assumir o compromisso com o Senhor. Hoje eu preciso ser responsável pelo tempo que Deus me deu para viver uma vida de dedicação, de consagração ao Senhor. Procrastinar em assuntos espirituais é algo nefasto. A Bíblia nos ordena, a Bíblia nos recomenda que não durmamos o sono do procrastinador. Nós precisamos estar de fato comprometidos com o Senhor hoje. Nós precisamos estar convictos de que o tempo é incerto, portanto algo preciosíssimo, e a sua continuidade é algo incerto. Portanto, hoje eu preciso me comprometer, hoje eu preciso fincar um compromisso com o Senhor. Eu quero viver para Deus, eu quero viver para o Senhor, eu quero estar na presença de Deus, eu quero viver uma vida piedosa para a glória de Deus. Amém, irmãos? Para terminar, o tempo é precioso, porque quando ele passa, não é mais aproveitado. Uma vez perdido, jamais poderá se recuperar. Remir o tempo implica em viver com a consciência de que não podemos recuperar o tempo perdido, mas viver o
presente com responsabilidade e convicção da nossa vulnerabilidade. O apóstolo Pedro nos diz, lá na sua primeira epístola, no capítulo 1, versículo 24: toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. Portanto, o tempo se esvai. O tempo, ele não pode ser recuperado. Não é mais aproveitado. Uma vez perdido, jamais poderá ser recuperado. Deus nos deu um tempo precioso para ser vivido em amor, em santidade, uma vida de caridade, uma vida de justiça. Por isso o apóstolo Paulo, também lá em Efésios capítulo 5, versículo 15, ele diz: portanto, vede prudentemente como andares. Como eu estou andando? Como eu estou vivenciando o tempo? Isso nos leva a pelo menos 3 questões práticas. Primeiro, devemos fazer um profundo autoexame. O que é autoexame? Eu me examinar a mim mesmo. Eu fazer um autoexame, eu pensar: o que é que eu fiz do meu tempo em 2023? E o que eu farei no tempo que Deus há de me dar em 2024? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. O que eu farei do meu tempo? O que eu fiz do meu tempo em 2023? Eu louvei a Deus, eu adorei a Deus, eu ajudei o meu semelhante, eu lancei palavras de vida, eu vivi para a glória de Deus. Em 2024, um autoexame profundo de consciência de cada um de nós deve ser feito no sentido de que: o que eu vou fazer com o meu tempo? O que eu vou fazer com esse presente, com essa dádiva de Deus para a minha vida? 12 meses, 24 horas, tantas e tantas horas. O que eu vou fazer? Deus nos deu tempo a fim de nos preparar para a eternidade. Portanto, como usaremos o tempo que Deus nos deu? Como administraremos essa dádiva de maneira sábia, responsável e espiritual? A segunda questão que podemos pensar é sobre o mau uso do tempo. Muitos são aqueles que gastam o tempo na ociosidade, não querem fazer nada. Há uma expressão popular que diz que tem gente que não quer nem pregar um prego, uma barra de sabão. Expressão popular. Mas a ideia é que todos nós precisamos fazer bom uso do tempo. E aí a questão da ociosidade é uma questão que deve nos levar a pensar: eu preciso gastar o meu tempo com coisas válidas, preciosas. Eu preciso usar o meu tempo de maneira sábia, de maneira responsável, de maneira espiritual. Daí, quantas pessoas estão gastando o seu tempo na impiedade, na iniquidade, numa vida sem propósito, numa vida sem objetivos? Quantas pessoas que estão perdendo o seu tempo numa vida rica? Mas você, cristão, você homem, você mulher, que conhece ao Senhor, que conhece a palavra de Deus, que conhece a Jesus, todos nós precisamos estar plenamente convictos de que há um bom uso do tempo, de que há também um mau uso do tempo, de que nós precisamos lançar fora a ociosidade e gastar o nosso tempo com as coisas que valem a pena, com as coisas de Deus e da vida piedosa. Amém, amados? A terceira questão que nós podemos pensar, prática, sobre o tempo é sobre a objetividade do nosso tempo. Somos responsáveis diante de Deus pelo tempo. Daí nós devemos usá-lo de maneira produtiva para Deus. A ideia da objetividade é: a propósito, no meu tempo, eu tenho objetivos, eu tenho alvos para alcançar no tempo que Deus me deu. Deus me deu tempo
coroa incorruptível, usando meu tempo com objetivo e com propósito. Amém, amados? Eu termino com uma poesia famosa do Frei Antônio Chagas, do século XVII. Olha lá que poesia interessantíssima. Ele diz assim, eu vou ler, não consegui decorar, mas é muito interessante. Diz assim: conta e tempo. Deus pede estrita conta do meu tempo, e eu vou, do meu tempo, dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? O que gastei sem conta tanto tempo para em minha conta feita a tempo? O tempo me foi dado e eu não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero fazer conta e não há mais tempo. Ó vós que tendes tempo sem dar conta, não entreis, não gasteis vosso tempo em largo tempo, né? Não gasteis vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta, pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar e terão que prestar contas, clamarão como eu, o não ter tempo. Interessante. Todos nós temos contas a prestar e todos nós temos tempo. O Frei Antônio Francisco das Chagas já não tinha mais tempo e tinha contas a prestar. Todos nós, meus amados irmãos, temos essa dádiva, o tempo que foi nos dado. Portanto, a palavra do apóstolo Paulo deve ressoar em nossa mente com muita responsabilidade, com muito temor e tremor, remindo o tempo, porque os dias são maus. Que eu e você possamos viver o tempo de Deus, o tempo de 2024 que se avizinha, com muita responsabilidade, com muita graça e com uma vida de piedade e justiça para a honra e para a glória de Deus. Amém? Baixe sua cabeça, nós vamos orar em nome de Jesus. Santo Deus, Pai Celeste, nós oramos em Cristo Jesus. Deus, nós recebemos essa dádiva do tempo, Senhor. O ano de 2023, o tempo de 2023 está se findando, e o Senhor estará nos concedendo logo mais, daqui a algumas horas, o tempo de 2024. Por isso, ó Pai, que cada cristão, que cada homem e mulher aqui presente possa, ó Deus, no seu coração, na sua consciência, ó Deus, ressoar o dito apostólico: remindo o tempo, porque os dias são maus. Que possamos, ó Pai, aproveitar o tempo, que possamos, ó Pai, fazer um bom uso do tempo, que possamos, ó Pai, ter realmente um exame, um autoexame, para que o tempo seja aproveitado conforme a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Faz assim em nossas vidas, tem misericórdia de cada um de nós, para que, ó Deus, não gastemos o tempo com a ociosidade ou com coisas que não são frutíferas, mas que possamos, ó Pai, fazer um bom uso do tempo, com sabedoria, com graça, com misericórdia da parte do Senhor. Em nome e por amor de Cristo oramos e agradecemos.